Então tá. Take 2. Vamos lá. Pois é, o Túlio me pegou desprevenido hoje aqui. Eu tava cortando um monte de madeira ali em cima. Bom, então vamos lá. Como é que eu comecei no mundo da arte? O mundo da arte veio pra mim. Quando eu era criança, eu já gostava de brincar, de experimentar. Meu pai tinha uma casa com muita sucata, muita coisa, que ele, como trabalhava com venda de imóveis, então quando vendia uma casa, às vezes a minha mãe ficava brava. A gente tinha um galpão, guardava as coisas lá porque tinha que liberar a casa. Então a gente tinha desde móvel, a grade, era como se fosse quase um ferro velho, mas não era um ferro velho. Então desde pequeno eu já brinquei com essas coisas. Quando mais no mundo acadêmico, né, eu tive alguns problemas com alfabetização, com um processo de dislexia, então eu sempre fui um aluno meio andando um pouco na margem, experimentando coisas sem aquela forma certinha. E quando eu termino a escola, eu não sabia muito o que eu ia fazer e acabei indo para o mundo do comércio. Não me adaptei. Quando eu vi, eu estava dentro do comércio desenhando, rabiscando, quer dizer, eu vi que tinha alguma coisa pulsando dentro de mim que estava dentro do universo da arte. Eu já tinha experimentado escola de desenho, escola de pintura, e eu comecei a fazer cerâmica, sempre fazendo uma coisa alternativa. Até o dia em que eu fiz escola de samba, eu gostei sempre de carnaval, eu falei assim, eu vou experimentar uma escola de samba. Eu quero ver como é que é isso. Eu fui trabalhar de graça numa escola de samba, Unidos do Jacarezinho. E aí o que acontece? Dentro da escola de samba, eu tive a liberdade de experimentar, desde a serra elétrica, solda, pintura. Eu fui contratado por causa de pintura, eu já curtia pintura, fazia pintura. Então eu fui crescendo dentro desse mundo da cenografia, das artes plásticas. Bom, e aí começa um caminho mais já profissional mesmo, já ganhava para fazer essas coisas. Um belo dia, uma conhecida minha, que passou a ser minha conhecida, viu meu trabalho e me chamou para trabalhar na Fundação para a Infância e Adolescência para ensinar crianças e portadores de necessidade especial. Nesse momento, eu começo a fazer parte de um grupo que se chamava o Recriarte, que tinha vários artistas de várias linguagens. Artes plásticas, contador de história, teatro, música. E aí a gente criou um corpo, quase uma unidade de experimentos e de crescimento dentro da pesquisa das artes plásticas. O que vai acontecer com isso? Isso vai me jogar dentro, principalmente quando eu estava trabalhando com os portadores, crianças, que é uma liberdade total. A criança já te força a ser livre, né? Não ficar tanto preso a paradigmas. Mas quando eu comecei a trabalhar com os portadores lá em Conceição de Macabu, no norte do estado do Rio, que era um lugar assim, parecia um outro mundo o pensamento ali, ele foi quase desconstruído, porque eram vários níveis de portadores de necessidades, tanto de mental como físico, e lá realmente eu pude rasgar assim, a mente e deixar o lúdico quase fazer parte da construção. Bom, o que acontece nesse meio tempo? Aí é longa a história, né? Porque a trajetória ela vai serpenteando, como se fosse um rio, né? Não é um caminho reto, né? Eu, com essa história de com essa história de carnaval, eu conheci o cinema, aí eu fui fazer a Estácio,
e me formei em cinema e caí para dentro do cinema também. E aí é outro universo também assim magnífico, que você trabalha com várias coisas ao mesmo tempo. E aí foi também um grande aprendizado. Eu deixei nesse momento do cinema, eu me afastei muito da pintura, né, porque aí começa a trabalhar com uma outra imagem, que é a imagem em movimento, então e não tinha mais tempo, porque o cinema me absorveu completamente. Mas também me cansou, porque era uma vida muito não é de circo, mas era uma vida de altos e baixos. Uma hora eu estava trabalhando, tinha dinheiro completamente cheio, assim, dinheiro não, estava ganhando um cachê legal, e de repente não terminava o filme, pum, ia zero, né? Então era um alto e baixo, não tinha uma estabilidade que eu estava precisando financeiramente. Nesse meio tempo, apareceu a oportunidade de eu vir para Teresópolis, e em Teresópolis, eu, com mais calma, eu pude usar todo esse conhecimento e voltar para uma coisa que eu já tinha feito lá atrás, que era a construção de móveis. Só que antes era uma coisa mais mineira, uma coisa mais voltada só para pintura. Aqui não, aqui eu pude usar a serralheria, né, o ferro, a solda, a madeira, e surgiu uma pesquisa muito interessante, que foi o ecomármore. O que é o ecomármore? É uma massa marmórica que eu processei o saco de cimento, que foi o final da obra daqui de Teresópolis, e eu fiz uma massa e consegui fazer uma chapa com ela. E apliquei isso nos bancos dos móveis que eu estava fazendo. Isso aí desdobrou num projeto de sustentabilidade, e a gente conseguiu até criar uma patente dele, que deu o nome de ecomármore, que é uma placa marmórica, que eu uso hoje, eu estou usando como tampo de banco. Mas isso foi apenas o final do projeto. Eu precisava apresentar um material para fechar o projeto, que foi através da FAPERJ, para poder desenvolver esse produto. Enfim, nessa trajetória, na busca do melhoramento do ecomármore, eu fui me aprofundando cada vez mais no desenvolvimento do mobiliário mesmo, dos móveis. Então hoje, eu acabei criando uma loja chamada Vem da Serra, que faz a parceria com os artesãos da estrada. Eu tenho uma pequena marcenaria e serralheria, né? Mas aqui também eu faço assim, eu brinco, né? Eu falo assim, se me derem para um desafio de construir um foguete, se eu tiver condições, eu até faço. Brincando assim, mas assim, desde um pequeno artesanato até uma estrutura para casa ou para um gradil, a gente está preparado, porque assim, o que é gostoso e que me trouxe até hoje foram sempre os desafios. Então assim, eu não estou muito preocupado na questão da arte, ou eu ter um nome, ou eu ter um estilo, não. O que me empurra para frente é o desafio de estar conhecendo o novo, buscando uma técnica nova, buscando um equipamento novo, buscando uma forma nova de fazer ou de refazer, porque a gente acaba trabalhando muito com reaproveitamento de material. Sempre eu vou ter alguma coisa que vou estar reaproveitando, ressignificando. Madeiras, por exemplo, aqui na beira da estrada mesmo, tem um rapaz vendendo um monte de dormentes de trem. Poxa, eu já peguei isso e já estou fazendo móvel em cima desses dormentes de trem. O caso do saco de cimento foi um incentivo para eu fazer os bancos. O próprio ferro, às vezes eu reaproveito peças de ferro para fazer desenvolver um produto. Bom, agora como assim funciona o meu processo de criação? Assim, chegou uma hora, até por causa dessas crises financeira, que assim, não adianta falar de arte se você não tiver o financeiro, né? Então assim,
alguma coisa tem que te sustentar. Então, é como se fosse uma escalada. Você vai buscando objetivo, mas assim, tem que ter alguma coisa que te dê sobrevivência, senão você abandona a arte. Como para o artista, a arte é uma religião, ou é um remédio, não dá para ficar sem. Então a gente tem que ir dosando e se equilibrando dentro desse financeiro com a criação. Então hoje eu tenho trabalhado muito assim. Eu tenho os desejos, tenho os objetivos, mas eu fico esperando o cliente chegar. Quando o cliente chega e a gente começa a conversar, aí eu tenho liberdade de criar e de desenvolver um produto que atenda o cliente, mas que também venha me satisfazer o processo de criação. Às vezes, paralelamente, eu estou fazendo quando é coisa muito quadradinha, né, que é muito técnico, mas paralelamente, como eu estou usando material, eu acabo desenvolvendo alguma coisa que acaba me satisfazendo também. Então é isso, é como se estivesse andando numa corda bamba, equilibrando tanto a questão financeira com a questão da criação. Esse é vamos dizer assim, o meu encontro de equilíbrio dentro da arte. Mas agora, não sei, agora tá por aí. Não sei se eu falei muito ou se tá bom, não sei. Vamos ver, né? Se precisar fazer outra, a gente faz. Assim, é que eu não estava meio preparado.